Boa noite, pessoal. Então, dando início aí à nossa disciplina, né, de sexta-feira, a disciplina de tópicos especiais em redes de computadores, tá? Hoje é a nossa primeira aula, né, do semestre, primeira aula da disciplina. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a disciplina, vou mostrar o plano de ensino, tá? E depois a gente vai começar aqui a ver o primeiro conteúdo da nossa disciplina, tá? Então, já coloquei lá no SIGA, aqui no tópico da aula de hoje, as informações da aula, tá? E aqui algumas coisas importantes, tá? A gente vai, a partir da quinta ou sexta aula, utilizar, então, uma máquina virtual para fazer nossos laboratórios práticos, tá? E também uma apostila que está aqui de IPv6, tá? Que está aqui em PDF. Então, aqui a gente tem um link da máquina virtual com o Core, que é uma ferramenta, um emulador de redes que a gente vai utilizar. Então, depois vocês vão acessar esse link aqui, vão baixar aqui essa máquina virtual, .ova, né? E também vão baixar aqui a apostila de PVCs que tem os laboratórios que a gente vai fazer em cima dessa máquina virtual aqui, tá? Então, para isso, vocês têm que ter um VirtualBox aí instalado para vocês rodar aqui a máquina virtual, tá? Quem ainda não tem instalado já pode instalar, deixar instalado. E a partir lá, acho que daqui a 5 ou 6 aulas, a gente vai começar, então, a utilizar tanto a máquina virtual quanto essa apostila. Nessa máquina virtual, a gente, então, como eu falei, já tem o Core, tem o Wireshark, tem todas as ferramentas necessárias para a gente fazer as atividades práticas, né, os exercícios práticos que contém aqui essa apostila do IPv6BR. E o primeiro link aqui é o link do próprio site IPv6BR, depois vocês podem clicar aí e acessar, tá? Tem bastante coisa sobre a implementação do IPv6, tem vários vídeos, tá? E um monte de conteúdo aí sobre o IPv6, assim como tem aqui também aqui o link, né, para a máquina virtual e também para a apostila, que é aqueles links que eu já coloquei para vocês aqui no SIGA. Pode falar, Norton. Professor, esse link não tá puxando nada. Esse aqui? É. Pra mim tá. Tu tá tentando Só que eu vou trocar o navegador, pera. Tenta com o Firefox, tá? Porque com o Chrome eu não sei, eu também tentei, com o Chrome ele, não sei se limita pelo tamanho do arquivo. Eu tô usando o Opera é baseado em Chrome. Então pode ser, tenta com o Firefox para ver. Ou se não, vai direto lá no link, tá, do site, e vai lá no Downloads, que tem também lá a máquina virtual, tá? Mas então eu peço depois, pessoal, vocês com o tempo, vocês baixem já a máquina, já baixem a apostila, dê uma olhada na apostila, principalmente lá no final, tá? Onde eu mostrei para vocês ali anteriormente, que tem uns apêndices ali que fala sobre o Core, fala a senha de root, quais ferramentas que já tem instalado, para vocês se inteirar, então, como iniciar também uma atividade, né? Ele tem um passo a passo como você executar as atividades que a gente vai ter aí ao longo do semestre, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês o plano de ensino. Depois a gente vai ver o conteúdo de hoje, que é uma introdução ao IPv6. A gente vai praticamente falar um pouco de IPv4 e IPv6. A maioria disso aqui vocês já sabem, tá? É só para relembrar e para a gente dar uma introdução aí para o restante da disciplina, tá? E também tem aqui um exercício IPv6, que são 4 ou 5 questões de assinalar, que vocês não precisam me entregar, que é só para depois que a gente ter a aula, vocês lerem o material, vocês responder aqui, tá? Que é sobre o conteúdo aí da aula de hoje, tá? Então, aqui o plano de ensino, essa disciplina, tópicos especiais em redes de computadores, código RCB 1729, ela tem 60 horas, é uma disciplina optativa, né? Então, ela pode ser ser dada na quinta ou na sexta fase, nesse ano a gente está dando na sexta fase, não tem nenhum pré-requisito, vai ser nas sextas-feiras aí, por enquanto a gente está em AR, né? Aí, com o passar do tempo, de repente, a gente vai voltando presencial, tá? Mas, por enquanto, a gente não sabe exatamente quando. Professor, uma pergunta, tipo, eu que estou misturado na segunda fase, quarta fase, eu não vou passar um pouco de trabalho na disciplina, porque eu ainda não passei pela Cisco? Não necessariamente, tá, Norton? Porque, na verdade, a gente vai ter como tem uns passo a passo, é mais questão de tu tem que saber mais comando Linux, tá? E terminal do Linux do que coisas de rede de computador. Isso aí pra mim é suave, daí tá tranquilo. Não vai ter, não, assim, vai ter alguma coisa de IP ali, mas é tranquilo, tá? É o básicozão, tá? É básico, assim, não é... É mais saber configurar e mexer no terminal, analisar o Wireshark ali, porque essa apostila, vocês vão ver, pessoal, é bem passo a passo, tá? Ela tem ali os comandos que tem que dar, enfim, é bem receita de bolo, tá? É bem tranquilo, mas aí tem que saber um pouquinho de comandos, tá? Então, se sobe, não tem problema nenhum, beleza? Tá, tranquilo. Pessoal, então aqui a ementa é uma ementa bem geral, né? Conteúdos referentes a temas relevantes na área de redes de computadores e novidades na área, então isso a gente pode, cada semestre ou cada ano, enfim, mudar o conteúdo, tá? Essa disciplina já dei algumas vezes e a gente sempre trabalha com IPv6, porque, querendo ou não, no restante do curso, a gente foca muito em IPv4, né? A própria Cisco lá fala de IPv6, um pouco de configuração, mas não é tanta conteúdo quanto é o IPv4, né? Mais ainda focado no IPv4. Então, a gente vê que praticamente IPv6 ao longo da disciplina, tá?
Então, a primeira unidade aqui, a gente vai ver a evolução da internet e o surgimento do IPv6, que seria a aula de hoje. E a segunda unidade, então, a gente vai ver o cabeçalho de IPv6, o endereçamento de IPv6, ICMPv6 e configurações de endereços, roteamento de segurança, serviços complementares e mecanismos de transição. Então, nessa segunda unidade aqui, que começa a partir aqui do endereçamento de IPv6, se não estou enganado, ou do ICMPv6, que começa a parte prática, tá? E daí tem bastante laboratório relacionado aqui a esses serviços aqui, tá? Que a gente tem aí, tudo focado para IPv6, e a gente vai utilizar, como a gente já falou, o Core, tá? Então, essa aí seria a ementa da disciplina. A avaliação, a gente vai ter 2 avaliações, tá? Provavelmente vai ser 2 avaliação escrita. Se tirar mais que 6, a média, aprovado, menos reprovado. Isso é igual para qualquer outra disciplina, tá bom? E aqui tem a bibliografia complementar, bibliografia básica. E como a gente ainda está em AR, né? Então, por enquanto, qualquer dúvida aí, manda e-mail, manda WhatsApp, enfim, para a gente ir se comunicando, tá? E aqui, pessoal, normalmente, apesar de aparecer poucos tópicos, tá? Mas essas aulas aqui, a maioria delas a gente divide em 2 aulas, tá? No mínimo, porque a gente vai ter um pouco de teoria e a parte prática, né? Que tem bastante laboratório. Então, aqui são 6 tópicos, mas a gente vai levar aí 15, 14 aulas para ver eles, porque essas últimas aqui a gente sempre divide em 2, porque é bastante coisa. A parte de CMP, de roteamento de segurança, mecanismo de transição, tá? Então, no mínimo 2 aulas a gente leva aí para ver a parte teórica e para vocês também ter o tempo livre para fazer as atividades práticas, tá? Isso tanto se fosse presencial, como agora atualmente a gente está de forma online, tá? Tranquilo? Alguma dúvida em relação ao plano de ensino aqui, disciplina? Tranquilo. Tranquilo? Então, tá. Pessoal, então hoje a gente vai ver aqui o início da nossa disciplina, a introdução ao IPv6. Como eu falei, muita coisa aqui a gente vai ver, vocês já viram, tá? Vai ser só para relembrar. De repente, uma informação ou outra é algo novo, tá? E depois, como eu falei, já está o PDF lá no SIGA, e depois tem aquele outro PDF com exercício, que são 4, 5 questões bem simples para vocês depois responderem em relação aqui ao conteúdo de hoje, tá? Então, vou começar aqui com a evolução da internet, para tentar dar uma introdução à disciplina, né? A gente sabe que a internet é um dos marcos aí tecnológicos mais importantes, né, e contundentes da sociedade moderna. Ela foi concebida lá, ou começou a ser concebida mais ou menos lá pelo ano de 1966, né? Como uma pesquisa aí que foi financiada pela DARPA, né, que era a Agência Avançada de Pesquisa de Projetos de Defesa lá dos Estados Unidos. Então, naquela época, as redes eram todas de forma central, né, a comunicação da rede tinha sempre um ponto central, e como naquela época tinha muita questão de guerra, enfim, a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, os Estados Unidos ele tinha medo de que alguns ataques nesses pontos centrais da rede de comunicação acabasse derrubando toda a rede. Então, a ideia da DARPA nessa época era criar um projeto, né, um novo tipo de rede que fosse distribuída com o objetivo principal de ser resistente a falhas, né? Ter uma resistência maior a falhas do que existia até então. Então, a DARPA começou a financiar esse projeto e a criar o que hoje a gente tem como a internet, tá? Então, inicialmente, naquela época, a arquitetura das redes eram centralizadas, né? Enfim, até comunicações telefônicas também. Então, o único ponto aqui central, se um inimigo conseguisse atacar esse ponto central, toda a rede, né, cairia, né? Toda a rede deixaria de funcionar. Então, a ideia era criar algo diferente com uma arquitetura distribuída, né? Que a gente tivesse vários caminhos que serviriam como backup entre os equipamentos de comunicação, para que se um ou outro equipamento falhasse, a rede ainda continuasse de pé e a comunicação ainda continuasse funcionando. Então, tudo isso nessa época foi feito e pensado muito com questão militar, né, de defesa das cadeias de defesa dos Estados Unidos lá com questões militares, né, como eu falei, era a época lá da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, tá? Então foi realmente uma organização aí militar que começou a desenvolver o primórdio da internet, que na época era chamado de ARPANET, né, que foi lá em 1969, que hoje, com a evolução do tempo, a gente chama de internet, tá? Mas o início da internet foi a ARPANET, que teve os primeiros 4 nós aí da rede, lá em 69, conectados aqui entre 2, né, estados americanos, tá? Então, eram 4 universidades aqui americanas que tinham, então, a ligação entre elas. Então, essas 4 universidades que tinham essa ligação, essa pequena rede, tá? Foi que foi chamada aqui na época de ARPANET, que depois foi evoluindo, foi criando, foi aumentando, né, o número de nós interconectados na rede, e depois disso ela começou a ser chamada de internet. Então, lá em 1983 já tinha mais de 500 máquinas nessa rede, tá? E aí surgiu a internet nessa época aí, né, baseada no IP, tá? No protocolo IP. Então, a internet era uma rede baseada em padrões abertos. A gente tem a ITF, que é a Internet Task Force, tá?
que é uma organização aí, então, que mantém os padrões da internet. Ela também mantém aqui as RFC, que são os Request for Comments, né, que seriam os manuais, né, dos protocolos, ou a documentação oficial de todos os protocolos que são utilizados na internet na pilha TCP/IP. E a internet atualmente ela ainda é baseada no IPv4, tá? Que foi projetado lá entre 70 e 80. Então, a internet que a gente utiliza hoje, ela é baseada no IPv4, o protocolo IPv4, que já tem aí 40 anos, né? 40, 50 anos. Então, querendo ou não, já é um protocolo bem antigo. Por isso, então, que algum tempo atrás, teve alguns esforços para criar, né? Para atualizar esse IP aí, ou criar um novo protocolo IP, que é o IPv6, que vai ser, então, o foco aí da nossa disciplina. Então, com o crescimento da internet, devido à simplicidade dos protocolos de comunicação TCP/IP e também o surgimento do HTML, consequentemente lá a World Wide Web, né, que a gente conseguiu, então, começou a população a navegar e acessar a internet, trocar informações e obter informações através do computador usando a internet. A internet como um meio de comunicação ficou muito popular, né? Isso fez com que cada vez mais ela fosse aumentando e sendo utilizada pelas pessoas. E a World Wide Web, então, em menos de 5 anos depois que ela foi criada, já tinha 50 milhões de usuários, tá? Em menos de 5 anos que utilizava a World Wide Web. Então, realmente, a web foi algo que, uma das tecnologias, né, de comunicação que mais estourou em pouco tempo, tá? Mais até do que a televisão, o telefone, etc. Com isso, então, a internet, com certeza, cada vez mais ela se torna mais importante, né? E também vai aumentando o número de pessoas que a utilizam. Então, a partir de 1990, já faz então 30 anos, 31, né? O IPv4 começou a ficar obsoleto, tá? Então, aqui já tinha mais ou menos uns 20 anos de existência, 15, 20 anos de existência. E como a internet, juntamente, né, devido muito à web, começou a ficar muito, vamos dizer assim, famosa e muito utilizada pela população como um todo, o IPv4 já começou a ficar obsoleto para aquilo que ele tinha sido proposto, né, ou criado inicialmente, né? Porque na época que o IPv4 foi criado, nunca se imaginou que hoje teríamos aí bilhões de equipamentos conectados à rede, né? Então, lá em 70, eles achavam que poucas pessoas teriam acesso a essa tecnologia, né? E não foi isso que aconteceu. Então, por isso que ele ficou também obsoleto, tá? Então, vamos falar aqui um pouco do IPv4, para relembrar algumas coisas. A principal função do IPv4 é viabilizar a interconexão de redes, tem um protocolo que faz o envio dos pacotes aí entre as redes. Ele é responsável por endereçamento lógico, a segmentação dos pacotes, priorização de pacotes, também o descarte de pacotes. E o que é o endereço IPv4? Né? Ele é um identificador composto por 32 bits, que é dividido em 4 blocos de 8 bits. Né? Então, por exemplo, aí 127.0.0.1. Então, o IPv4 tem apenas 32 bits. Né? Então, em relação ao IPv6, isso aqui já é uma diferença bem importante, nós vamos ver em seguida. Ele tem um endereçamento hierárquico, então ele tem um prefixo, que é os bits iniciais ali que vão identificar uma rede, e um sufixo que vai identificar um host dentro dessa rede, né? Então, tem uma topologia aqui bem simples, com duas... aqui a gente tem duas redes, né? São duas redes locais, a 192.68.1.0/24 e a 192.168.2.0/24. Esses equipamentos estão conectados a switch. Esses dois switches, por sua vez, estão conectados aqui a um roteador, tá? Então, lembrando sempre que a gente trafega um pacote de um lado para o outro, de uma rede a outra, a gente precisa passar por um roteador para ele fazer esse roteamento aí de pacotes, tá? E qual é uma deficiência do IPv4 que tem aí, que a gente provavelmente vocês já saibam, né? Qual é o problema do IPv4? Por que hoje ele já não é ele não é mais suficiente para que a internet continue crescendo? Porque o espaço de endereçamento, ele é baseado em apenas, né, apenas entre aspas, 32 bits, tá? Então isso quer dizer o quê? Que a gente vai ter um número total de endereços que lá para a época, quando ele foi criado, era considerado enorme, ou praticamente que nunca iria se esgotar, mas que com a grande utilização, o grande aumento de usuários da internet, ele acabou se tornando um número pequeno, né? Então, o total de endereços disponíveis que a gente tem no IPv4 é 2 elevado a 32, né? Porque como ele tem 32 bits, o binário são 0 e 1, são duas combinações, então a gente pega o 2, eleva a 32, e a gente vai ter um total de combinações, 32 bits, de 4.294.967.296. Então, esse aqui é exatamente o número de endereços IPv4 que eu consigo ter com 32 bits, tá? Então, isso seria, na melhor das hipóteses, o número máximo de máquinas com endereços públicos, né, que a gente poderia ter aí na internet.
Aí vocês vão se perguntar, tá, mas hoje provavelmente a gente já tem mais isso aqui de máquinas conectadas, né? Você tem 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. Vamos supor que a metade use algum equipamento, e muitas usam mais do que um, tem celular, tem notebook, tem PC, tem, enfim, um tablet. Como é que a gente utiliza ainda a internet se não teria endereços para todo mundo, né, disponíveis? Porque a gente usa algumas ferramentas, né, algumas tecnologias, na verdade, como o CIDR, o NAT e o DHCP, para mascarar, né, vamos assim dizer, essa falta de endereço IPv4. Então, com o aumento significativo de dispositivos conectados à internet, a gente tem um problema, e esse problema é que houve, né, ou está tendo, aí já, na verdade já teve, né, o esgotamento dos endereços IPv4. E algumas soluções paliativas foram propostas, né, e adotadas. Então, como o CIDR, que é o Classless Interdomain Routing, o DHCP, que é o Dynamic Host Configuration Protocol, e o NAT, que é o Network Address Solution, tá? Então, foram aí soluções que na época foram criadas, tá? Principalmente para dar uma sobrevida para o IPv4, né? Para que, mesmo que esse número de IPs estivessem sendo limitados ou já não fossem suficientes, ainda assim a internet continuasse funcionando e também crescendo. E com o surgimento de novas tecnologias, novas deficiências começaram a ser detectadas, né? Então, segurança da rede, suporte a parâmetros de qualidade de serviço e também a mobilidade. Então, não só a questão da quantia de endereços disponíveis, tá? E, consequentemente, o número de máquinas conectadas à internet, mas também essas questões de segurança, mobilidade, suporte a QoS também começaram a ficar problemáticas no IPv4. Tá? Então, por isso que foi, então, tendo a proposta, né, lá em 1990, do surgimento do IPv6, que nós vamos começar a ver agora aqui na sequência. Mas antes de a gente ver o IPv6 também e aquelas técnicas ali, soluções para o IPv4, a gente vai falar um pouco das autoridades de governança da internet, para a gente entender quem é que controla, né, a alocação dos números da internet aí pelo mundo. Então, a ICANN, que é a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que seria uma corporação da internet para distribuição, né, de nomes e números, tá, para as empresas, ela coordena no âmbito global o sistema de identificador exclusivo da internet através da IANA, que é a Internet Assigned Numbers Authority, ou Autoridade para Atribuição de Números da Internet. Então, essa IANA aqui, ela é uma autoridade, né, que está, vamos dizer assim, que é subordinada à ICANN, né, que é essa corporação de internet aqui, que é uma corporação global. E o que a IANA faz, né? O que ela controla? A distribuição de números de portas, IPs, sistemas autônomos e servidores também raiz de DNS, tá? Então, a autoridade mundial que controla a distribuição de IPs, sistemas autônomos, o número de portas que é utilizado para cada protocolo, né? O quais portas, o número de portas são utilizados para cada protocolo, quem controla isso é a IANA. Então, a gente tem aqui um gráfico, né? Então, a gente tem a IANA aqui como uma organização global, aqui mundial, e cada continente, vamos dizer assim, mais ou menos, dividido em continentes, né, tem a sua entidade regional, que seria responsável, então, para controle e distribuição aí dos endereços IPs, nomes de domínios, entre outras coisas. Então, a gente tem lá o LACNIC, que é da América Latina, que é a parte verde do mapa, o ARIN, que é a América do Norte, o RIP-NCC, que é na Eurásia e Europa, aqui do lado leste da europeu, né? Também a Ásia aqui toda, a parte da Rússia. Aí aqui a China, que é a parte da Índia, e a Oceania, a gente tem a APNIC, que seria a Ásia e Pacífico, e aqui a África, a AFRINIC. Tá? Então, aqui seriam as 5 entidades regionais que estão distribuídas pelo globo, que são subordinadas à IANA. Tá? Então, aqui a IANA, ela pega todo o endereço IPv4, o IPv6 global, ela subdivide em pedaços, né, e passa para cada uma dessas entidades aqui, que, por sua vez, vão passando para cada entidade responsável nacionalmente pela distribuição de endereços IPs, enfim, ou sistemas autônomos, tá? Etc. Nome de domínio também. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma organização que controla isso, não sei se vocês já ouviram falar, que é o NIC-BR, tá? Se vocês forem entrar depois aqui no site, que está lá no SIGA do IPv6 aqui, vocês vão ver que está aqui em cima, ó, NIC.br, tá? Então, é o NIC-BR no Brasil que é responsável aí por esse controle e distribuição desses números, tá? E nomes da internet, ok? Então, por exemplo, a IANA pega um pedaço, uma faixa de IP, passa para o LAPNIC, que por sua vez vai passar para o NIC-BR, e aí o NIC-BR vai dividir isso também e vai passar uma faixa, enfim, para os servidores, provedores de internet, por sua vez passam para as empresas, enfim, os provedores também passam para os clientes finais. Então, tem uma hierarquia, né, que vai
descendo até chegar no usuário final, tá? Essa distribuição aí de números e também nomes da internet, tá? Em 2011, o estoque de endereços disponíveis na IANA acabou, então todos os endereços disponíveis já haviam sido distribuídos aqui para as autoridades regionais, para essas 5 aqui, tá? E aí, então, não teria mais nada novo que a IANA pudesse distribuir, tá? Então, é um problema, na verdade, já esse esgotamento já é um problema real já há algum tempo, tá? Não é uma coisa que acontece há pouco tempo. E, como eu falei anteriormente, então, para que o IPv4 continuasse ainda, de certa forma, existindo, né, e funcionando, a internet baseada nele, foram criados o CIDR, o NAT e o DHCP, tá? Então, a gente vai ver aqui um pouco, relembrar, na verdade, né, essas 3 soluções aqui, a gente já viu isso anteriormente no curso, tá? O CIDR, então, desde a origem do IPv4, a fronteira entre os bits do prefixo e sufixo foram divididos em 3 classes, né, A, B e C. Então, lá nos primórdios, tá, a gente só tinha essas 3 classes, A, B e C. Não tinha essa ideia de máscara de subrede, prefixo, etc, né? Então, a classe A tinha um prefixo de rede com 8 bits, a classe B um prefixo com 16 bits, e a classe C um prefixo de rede com 24 bits. Então, a classe A sempre era aqueles endereços que começavam de 1 até 127, a classe B eram os endereços IP que começavam de 128 até 191, e a C de 192 a 223, tá? Isso aí todos vocês já devem ter visto várias vezes aí ao longo do curso, nessas classes. Então, lá na classe A, a gente sempre tinha um primeiro bit igual a 0, tá? Isso fazia com que os outros 7 bits que fossem utilizados nos fornecia números de 1 a 127. A classe B sempre tinha um primeiro bit igual a 1 e o segundo igual a 0. E a gente usava mais 14 bits, então, para identificar a rede. Isso vai de 128 a 191. E a C, que vai de 192 a 223, ela sempre tinha os bits iniciais 1, 1 e 0, né? Lembrando que a classe A, então, tem aqui 24 bits para endereçar hosts, a classe B 16 e a classe C 8. Então, era sempre assim, não tinha o que a gente tem hoje, barra 20, barra 18, barra 28, barra 30. Ou era 8 bits para host, ou era 16, ou era 24. Não tinha outra configuração, só tinha essas 3. Então, essas classes padrões, elas engessaram um processo de alocação de endereço, né? Propiciando, assim, um grande desperdício de endereços IPs. Então, aqui dando um exemplo, eu tenho uma empresa que precisa endereçar 500 máquinas. Qual classe usar? Naquela época, eu só podia usar a classe A, B ou C, tá? Então, eu teria que pegar aquela que mais se aproximasse disso, né? Então, se eu fosse usar, por exemplo, aqui 500 máquinas de uma empresa, eu ia ter que usar a classe B. Por quê? Porque se eu fosse usar a classe C, que me dá apenas 8 bits para endereçar, né? 2 na 8 dá 256. Tirando 2 da rede e do broadcast, eu teria só 254 IPs, né? Então, eu não consigo, com 204 IPs, endereçar 500 máquinas. Então, eu teria que pular para a próxima classe, que é a B. E a classe B, eu tenho 2 na 16 menos 2 endereços IPs, que me dá 65.534. Então, pensem bem, eu tinha uma empresa com 500 máquinas, recebi uma faixa de endereço classe B, que eu poderia endereçar até 65.534 máquinas, tá? Mas só ia endereçar 500. Então, eu tinha um desperdício de 65.034 endereços, que se a minha empresa nunca mais fosse aumentar, ou tivesse mais equipamentos, iam ficar esses endereços ali perdidos, congelados, e nenhuma outra empresa no mundo conseguiria utilizar, né? Porque eu tinha aquela faixa já própria para a minha empresa. Então, isso foi um grande problema lá no início do surgimento aí do endereçamento IP. Mas, novamente, naquela época, enfim, as pessoas que pensaram, né, que projetaram e criaram IP na internet, eles não tinham noção de que nos anos 2000, agora 2020, essa quantidade de equipamentos estariam sendo utilizados, né, na internet. Tá? Então, o Cluster Interdomain Routing aí, ele foi definido em setembro de 93, na RFC 1519, para propor a flexibilização das classes padrões. Então, a fronteira dos bits identificadores da rede e dos hosts podem estar em qualquer posição, tá? Então, qual é o elemento que é utilizado para flexibilizar a fronteira dos bits identificadores da rede e dos hosts? É o que a gente chama de máscara de rede. Então, o CIDR lá, ele criou essa ideia de máscara de rede, ou prefixo de rede, para que não tenha mais as classes engessadas, né? E para que eu pudesse ter qualquer bits de host variando de barra 8 até barra 30, para não ficar só barra 8, barra 16 e o barra 24. Então, a máscara de rede ou de subrede, ela tem 32 bits, ela vai delimitar a fronteira entre o prefixo da rede e o sufixo, e é formado por uma sequência de 1s e 0 sem intercalação. Então, todos vocês já sabem o que é a máscara de subrede, né? Então, aqui um exemplo bem clássico, 255.255.255.0 ou barra 24. Tá? Então, com o CIDR, a gente poderia ter qualquer configuração de barra 8 até barra 30. Tá? Isso, com certeza, otimiza muito, né, a alocação de endereço.
E desde 93 não existe mais as classes padrões, apesar de elas ainda serem citadas até hoje. Então a gente cita isso aqui muito mais por conhecimento, né, por leitura, do que realmente por utilizar hoje na prática. Né? Na prática, hoje a gente usa a máscara de rede, os prefixos ali variando de /8 até /30. Voltando àquele exemplo 1 ali, então a gente tem empresas, a mesma empresa, né, que precisa endereçar 500 máquinas. Qual seria a menor quantidade de bits necessários para endereçar 500 máquinas? Aí eu tenho que ver qual é o número mínimo de bits que eu tenho que pegar para endereçar os hosts em uma determinada rede, né? Então, se a gente for fazer aqui uma matemática simples, eu sei que com 9 bits eu consigo 512 IPs, tirando os dois, né, de endereço de broadcast, 510. Então, com 9 bits da porção de host, eu consigo endereçar as 500 máquinas e ainda me sobra, né, 10 endereços, né? Eu iria desperdiçar aqui no máximo 10 endereços. Tá? Então, aqui eu teria um /23, né? Com /23 eu já consigo endereçar 500 máquinas. Então, eu não preciso mais usar um /16. Isso me dá uma grande melhoria, né, na quantidade de endereços que vão deixar de ser utilizados. Infelizmente, o maior desperdício de endereço IPv4 ocorreu lá no início da distribuição dos IPs, como eu falei, inicialmente Microsoft, IBM, essas grandes empresas, elas ganhavam tudo bloco classe A, né? E cada bloco classe A tem mais de 16 milhões de endereços disponíveis. Então, mesmo que a empresa na época tinha, sei lá, 5 mil máquinas, ela tinha uma faixa de endereço para endereçar até 16, né? Mais de 16 milhões de máquinas. Então, isso foi lá no início e fez com que o endereço IPv4, de repente, ele até se esgotou, né, antes do previsto, justamente por essa vamos dizer assim, essa má distribuição de endereços lá no início. E ao todo a gente tem apenas 126 blocos classe A, né? E eles representam a metade do total de endereços IPv4, tá? Lembrando que os classe A são todos aqui que começam de 1 até 127, então a gente tem só essa quantidade aqui limitada, né, de classe A, que são tão poucas redes, mas são redes gigantes, né, com mais de 16 milhões de equipamentos. Então, já lá no início da distribuição de endereço IP, já começou esse problema aí de esgotamento do IPv4. Agora, falando um pouco do DHCP também, que foi outra solução aí, né, apesar de também facilitar bastante a configuração dos equipamentos, principalmente para os servidores de internet, também ajuda bastante aí na sobrevida do IPv4. O DHCP, então, que é o Dynamic Host Configuration Protocol, foi especificado em outubro de 93, tá? É atualizado em 97 na RFC 2131, e ele permite, então, distribuir de forma automática os endereços IPs, né, entre as máquinas de uma rede. Ele também diminui o esforço de configuração dos hosts, então, se tem uma empresa com 1.000, 2.000 hosts, é muito mais fácil eu configurar isso dinamicamente, né, e o próprio protocolo configurar os meus equipamentos do que eu ter que entrar em cada equipamento e configurar um a um. Mas ele também foi criado, tá, para ser uma medida paliativa na economia de endereços IPv4, porque ele fornece uma economia de endereço, né, para os provedores de internet, os ISPs. Os endereços públicos eles são emprestados, que a gente chama de lease do inglês, aos clientes quando estão conectados à rede. Depois de um tempo, esse endereço ele volta, né, para o ISP, tá? Volta para o pool de endereços do ISP. Então a gente tem um acesso à internet por meio de IPs dinâmicos, tá? É isso que a gente usa na nossa casa. Na nossa casa a gente não tem a nossa máquina, nosso celular, enfim, nossa impressora, o endereço IP público. A gente tem o IP privado e aí depois o ISP ele empresta um endereço público para nós sair, né? Quando a gente quer sair da nossa rede aqui interna para a rede externa, esse endereço público ele é emprestado pelo ISP. E depois de um certo tempo, a gente tem essa reempréstimo, né, de endereço, que às vezes até pode mudar. Pode ser um outro endereço IP que eu peguei emprestado. Pode falar, Norton. Professor, é uma pergunta meio boba, assim, mas... tipo, todo dispositivo conectado dentro de uma rede, ele recebe o mesmo IP da internet. Como assim? Não. Cada dispositivo que está numa rede, ele tem um IP próprio dele. Para navegar na internet, para acessar a internet pública, ele tem que ter um endereço público, né? Só que normalmente, hoje em dia, a gente não tem endereço público nas máquinas finais, a gente tem endereços privados, e aí lá no roteador tem o NAT, que a gente vai ver em seguida ali, que faz aí a tradução desse endereço privado com o endereço público. Então, numa empresa, ela pode ter só um endereço público e pode ter 1.000 endereços privados dentro dela. Só que cada vez que um desses 1.000 endereços privados vão sair para a rede externa, para acessar a internet, o NAT, o servidor NAT, ele traduz esse endereço para um endereço público. E aí, esse endereço público que anda na internet, quando ele volta, ele é traduzido de volta para o privado, tá? Isso é a próxima etapa. Tá, por isso que quando a gente vai no sitezinho lá para ver o IP, se tu acessar pelo celular ou pelo computador, o roteador vai dar o mesmo IP? Sim. Aquele ali é o público. Aquele é o público, tá? O que está dentro da tua rede é privado. Beleza. A ideia da internet, quando foi criada, é que cada máquina no mundo fosse público, tá? Tivesse um endereço público.
Só que daí, se fosse isso hoje, não, já teria parado de crescer há muito tempo a internet, né? Mas o privado, a gente tá falando de outro, né? Eu acho que até pelo roteador, se acessando o roteador, dá até pra ver o privado, tô ligado. Não, Mas o privado, privado é tipo, não é um 92, um 68, a rede local, né? Esse é o da rede local, né? esse 92 é o endereço privado, né? É uma faixa de endereço, né? É o 92, é o 10.0.0.0, ou, desculpa, 10 ponto qualquer coisa, é um 92.68 ponto qualquer coisa, e lá o outro é 100 e, não lembro, 168, 162, não lembro de cabeça agora. Tá? Então tem 3 faixas ali de... 72.16.00. isso aí, o 72.16.00. São 3 faixas de endereços IP V4 que são privados da Norton. Tu só pode usar uma rede local. Tu nunca vai ter um pacote trafegando na internet com endereço privado nele, tá? Sempre tem que ser endereço público. Isso aí é só localmente. Saiu da rede local, acessou uma rede externa, uma rede pública. Mas alguém, tipo, o meu vizinho tem um outro roteador, tipo, na rede local dele ele pode ter o mesmo IP que o meu, não pode? IP pode ter o mesmo IP. Privado. Ah, tá. Privado, sim. O privado da minha casa pode ser o mesmo que na tua casa, pode ser o mesmo na casa do Clóvis. Só que quando sai da casa do Clóvis, sai da minha, sai da tua, para o servidor de internet lá para acessar a internet, aí é um IP público. Aí vai ser diferente. O que vai sair aqui da minha casa vai ser vai ser diferente do teu, vai ser diferente do Clóvis, entendeu? É porque é 2 mundos, né? O privado é o que tá do teu roteador para dentro. Ali é teu, tu faz qualquer coisa e aquelas 3 faixas de IP tu pode usar livremente. Agora, saiu da tua casa para fora, tu acessou a internet pública, chegou no teu provedor de internet, e lá ele é obrigado a ter um endereço público para ti conseguir conversar com o resto da internet do mundo, né? Então, isso com certeza. Se tu tá usando lá o 200.100.100.10, ninguém mais no mundo naquele momento pode estar usando, tá? Isso com certeza é garantido. Tá? Tá. Isso é só o público. Só que, como eu falei, com endereço público, tu pode ter 10 mil máquinas, 50 mil máquinas com endereço privado na tua empresa e ter só um público, entendeu? Para acessar a internet. Por isso que a internet, mesmo com o IPv4 não tendo mais endereços disponíveis, ela ainda funciona. Porque uma empresa tem 50 mil máquinas, todas elas têm lá os endereços privados, e quando sai da internet, ela usa o mesmo endereço público, por exemplo. Tá? Então, por isso que ainda está funcionando. Graças ao NAT, né? Enfim, do HCP também, ao CIDF, que são essas 3 soluções que a gente está vendo agora. Entendeu? Beleza. Só que, no entanto, pessoal, o DHCP ele utiliza, então, um prejuízo à segurança, né? Ele tem uma distância maior da identidade do cliente, pois não existe um endereço exclusivo. Então, é o que eu estou falando. Quando a internet foi criada, a ideia é que cada equipamento tivesse um endereço público, único no mundo. Só que, com o passar do tempo, como foi aumentando a utilização da internet, foi faltando IPs, começou a existir, então, o DHCP, o NAT, principalmente, né, que é o maior responsável por isso, e o CIDR, fizeram com que, então, a internet continuasse crescendo, mesmo perdendo algumas características, vamos dizer assim, fundamentais quando foi criada, e uma delas é isso, né? É que cada equipamento fosse identificado de forma única na rede. Porque quando eu utilizo endereços privados e o NAT, quando o meu pacote está trafegando na internet, lá eu tenho um IP. O IP ela é do IFC, o IP público do IFC. Só que eu sei que ele é do IFC, mas eu não sei exatamente de qual máquina do IFC ela pertence, né? Porque aquele endereço público é de toda a organização do IFC, não é de uma máquina específica. Então, isso, de certa forma, ela dificulta a identidade realmente de quem, né? Ou qual equipamento que enviou aquele pacote, tá? Então, isso é uma técnica que dificulta a identidade da rede, e isso no IPv6, ele é, vamos dizer assim, ele é sanado, né? Ou ele é melhorado. Fala, Jonas. Professor, qual a diferença entre IP fixo e IP estático? Nenhuma. É a mesma coisa? A gente fala, na verdade, em configuração estática ou configuração dinâmica, né? A dinâmica é com DHCP, ou antigamente era o BootT, lá, que era outro protocolo, né? O Bootstrap é outro protocolo de configuração automática, hoje é o DHCP, e a estática é o que a gente chama de endereço fixo, né? Que tu vai lá manualmente ou estaticamente, tu vai lá e configura um IP para aquela máquina lá, né? Mas não tem diferença nenhuma. Beleza? E aqui, por fim, pessoal, antes de começar a falar mais de IPv6 propriamente dito, né? Falar do NAT. Então, o Network Address Translation, né, a sigla NAT, é especificado em agosto de 99 na RFC 2663. Ele é o maior responsável pela sobrevida de 25 anos do IPv4. Então, é o NAT que é o cara que fez com que o IPv4, mesmo já com o esgotamento de IP, continue ainda nativa, né? Continue vivo aí na internet. Então, o NAT ele faz o compartilhamento de endereços públicos roteáveis na internet, com vários endereços privados não roteáveis, e traduz os endereços IPs e números de portas da rede local para a internet. Então, o que o NAT faz? Ele pega um endereço privado de uma rede local. Quando esse pacote está saindo da rede local para uma rede externa, o NAT ele traduz esse IP, ele faz uma tabela de
tradução do IP privado para o público, o pacote trafega na internet lá, quando ele volta, ele refaz essa tradução e devolve, então, esse pacote lá de acordo com o que ele tem salvo na tabela dele para o equipamento específico, né, para o host específico. Na RFC de 1918, na RFC, desculpa, 198 de 96, então aqui Norton, aqui tá as faixas, tá? Não lembrava que tinha nesse slide aqui. Ele reserva, então, faixa de endereço dentro das classes padrões para o uso apenas local, sem comunicação com a internet. Então, a gente tem 3 faixas de endereço aqui que são endereços privados, tá? Que foram criados, ou foram, na verdade, separados, né? Eles foram deixados para ser exclusivo para uso privado, para funcionar com o NAT. Que são, então, aí o 10/8, né? Que vai de 10.0.0.0 até 10.255.255.255. 172.16/12, que vai de 172.16.00 até o 72.31.2555. E o 9268/16 também, que vai de 192.68.00 até o 92.68.255.255. Então, essas 3 faixas aí são utilizadas como endereços privados. Fala, Norton. Tá, aí, tipo, mas, por exemplo, o galera que dá a volta, todo mundo usa do NET, a maioria, do NET, RMS, etc. As provedoras, o IP público de cada uma, ela para todos, ou cada roteador tem o seu IP? Daí depende, tá? Eles têm uma faixa de IP, então a do NET deve ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 IPs públicos, tá? Então, normalmente ele vai dar um IP desse para cada usuário que ele tem final, tá? Uhum. E aí, com o DHCP, o que acontece? Ele empresta ali para um, e daqui a pouco aquele um que não está utilizando, ele devolve aquele IP, ele pode emprestar para um outro, né? Para uma outra pessoa. Então, o DHCP, ele faz isso, ele empresta por um tempo, depois tem que renovar esse empréstimo. Mas vamos supor assim, o do NET tem 4.000 IPs e tem 10.000 clientes, não vai dar, né? Então, o que eles fazem hoje? Hoje eles fazem o que a gente chama de NAT do NAT. Eu tenho um IP privado na minha casa, lá na do NET tem uma rede privada. O que é a rede privada da do NET seria? Seria os usuários deles, né, os clientes dele. Então, ele tem um IP privado aqui para mim, tem outro IP privado lá para o Clóvis, tem outro para ti, e aí quando sai da do NET para fora, realmente, aí sim que é o IP público, entendeu? Uhum. Ele faria 2 traduções do NAT, na verdade, ele fazia 2, ele tem 2 redes internas, uma rede privada de cada um dos clientes. Essa junção, tudo, ele cria uma outra rede privada, e aí sim, quando sai dessa rede lá no servidor, aí sim que é um endereço público, tá? Que a gente chama de NAT do NAT. Quando entra no roteador, ele dá um outro IP diferente do público. Eu não sei como é que tá o do NET agora, tá? Mas pode ser que já esteja assim como eu te falei. Quando sai do teu roteador, de repente é uma dessas 3 aqui, ó. Se for um desses 3 aqui, é porque é um privado. Aí vai chegar lá no do NET, aí na do NET, quando sai da do NET, ou da ponto .NET, enfim, o provedor que for, aí sim que ele vai ser um IP público, tá? E isso é depois, se vocês pesquisarem, vocês pesquisem no Google, NAT do NAT, tá? Que é o quê? É isso aí mesmo. É tu ter, ao invés de ter só um IP privado, depois já o público, tem um privado, depois esse privado, ele pertence a uma outra rede privada, né? Aí vai ser trocado, claro, e depois sim que é o público. É como se assim, ó, por exemplo, faz de conta assim, para ter uma ideia melhor, todo mundo em casa usa o 192 aqui, /24, por exemplo, tá? Uhum. E aí, a do NET tem uma rede dela privada, que é o 10/8 aqui. E aí, tipo, saindo da minha casa, o do NET me dá o 10.0.0.1. Da casa do Norton, ela dá o 10.0.0.2. Do Clóvis, 10.003. Do Jonas, 00.4. Para cada cliente, ele vai dar um desses 10 aqui, tá? Saindo da casa. E aí, junta tudo isso lá na do NET, na central, e aí de lá que vai sair o IP público para fora, tá? Então, ele vai ter 2 traduções, porque vai ter o público, um endereço público traduzido para um desses endereços aqui, que seria a rede interna da do NET, e depois vai chegar na casa do cliente, e no cliente vai ter uma outra tradução, que é um desses endereços aqui, para o endereço 92.68, que está lá na casa do cliente. Tá? Por isso é chamado NAT do NAT. Mas depois pesquisem no Google aí, que vocês vão ver, tem até vídeo explicando, enfim, no próprio site do IPv6BR ali, tem um vídeo explicativo desse NAT do NAT aí, tá? Tem outros nomes também, tem outra... De forma geral, a gente chama NAT do NAT, mas tem outros nomes também para essa mesma técnica aí, tá? Tá, esse IP, quando tu abre a página do roteador para configurar, daí ele dá ali um IP da internet. Ele no caso, é esse que tu tá falando? Não, quando tu abre ali, tipo, o 192, ou não sei o que ali, é o IP privado do roteador. Não, tá ligado? Esse daí é o do gateway, né? Esse é o do roteador, né? Mas eu digo, quando tu abre a página do roteador... sim, tu abre lá, tem uma configuração, tem um endereço lá. Aquele endereço, normalmente, se for, é o público. É aquele lá mesmo que tu usa para sair da tua rede interna, é isso aí. Só que eu tô te dizendo que, às vezes, aquele endereço não é público. Ele pode ser privado e depois, lá na frente, que vai se tornar público, tá? Eu tô achando que esse aqui que tá do roteador é o privado, porque quando, por exemplo, qualquer site que mostra o IP que a gente tá usando,
ele dá um outro IP, ele tá na faixa de 177 e esse que tá no roteador é 100.105, etc. Mas aí tá vendo que estão duas coisas diferentes. Se dá um 100 ponto alguma coisa, isso é um público, tá? É que ele está fazendo PPP, ele usa o 100 para primeiro fazer a autenticação. Então, tu vai autenticar com essa faixa dentro do 100. Aí, quando tu autentica, aí tu vai pegar ou um NAT do NAT ou um público para sair para a internet. Mas o 100 é o endereço que ele está te dando da autenticação PPP. Ah, tá, então isso aí é. Ah, tá, eu não sei o que é esse PPP. Não, ele aparece aí para ti. Ou tu é um roteador, ou tu tem um IP fixo que tu conecta direto pro provedor. Ele até tá dizendo que ele tá dizendo que tipo a connection type tá PPP. Isso. Todos eles fazem. Então o que é esse PPP? Eu não sei. Protocolo ponto a ponto é quando tu não fez o módulo 4 da Cisco, né, o WAN. Não, eu tô no segundo ainda, agora que eu entrei no segundo. Daí tu vai entender lá, mas assim, te explicando rapidamente, para não entrar muito na aula do Guilherme, é assim, ó, tu precisa autenticar no provedor, para o provedor saber que tu tá autenticado lá e o que tu tá fazendo, entendeu? Ele tá te vigiando. Tá. Ele não tá vendo o teu conteúdo, o que tu tá navegando, mas ele, para efeitos de estatística dele lá, enfim, ele precisa de um protocolo do protocolo que faça uma conexão com todos os clientes e os clientes cheguem lá para ele depois lá resolver a tua vida para a internet, entendeu? Entendi, tá. São 3 caminhos. Tu tem a tua rede interna, tu tem uma rede até o provedor e o provedor te dá o caminho para o mundo, entendeu? 3 coisas, 3 passos. Tá, manjei. Entendeu? Tá, assim, manjei. Beleza, valeu. Tá. Beleza. Vamos voltar de onde eu estava aqui, peraí. Então, terminando aqui do NAT, então a gente tem a medida adotada para economizar endereços roteáveis na internet, né? Com a construção de endereços privados, tá? Assim não é mais necessário ter um endereço público para cada máquina e uma rede interna. Então, aqui explicando rapidamente aqui como é que seria o NAT, né? Acredito que vocês já sabem. Então, a gente tem aqui uma rede local com alguns equipamentos. Quando esse equipamento quer acessar uma rede externa, quer enviar uma informação, um pacote para uma rede externa, ele precisa de um endereço público. Só que ele não tem, né? São todos endereços privados. Então, quando o pacote chega no roteador lá no gateway, que também aqui funciona como um servidor NAT, ele vai criar aqui uma tabelinha, ó. Vai ter um endereço privado, que é do computador da rede interna, um número de porta. Isso ele vai mapear, então, o endereço público, tá? Que é utilizado então, por essa rede para acessar a rede externa, e também numa porta. E vai mandar, então, o roteador essa informação, ele vai alterar esse endereço privado e essa porta para esse endereço público e essa porta aqui. Então, ele pega lá o cabeçalho, o IP e o TCP, ele modifica essas informações e manda o pacote para a internet. Tá? Nesse caso, que estaria mandando um exemplo para o Yahoo, para o Gmail, enfim, para qualquer servidor. Né? Quando essa resposta volta, então aqui o pacote está na internet utilizando o endereço público. Né? Quando ela volta, o roteador ele pega essas informações, verifica na tabela dele para qual endereço privado e porta, esse endereço público e essa porta tem correspondência. Então, ele vai verificar que é para o IP 192.168.10.3, com a porta 3855, e com isso, internamente, o roteador consegue enviar, né, entregar a resposta lá para o equipamento aqui, para o dispositivo, né, de forma correta. Então, é isso que o NAT faz. Tá? Ele pega um IP, uma porta privada, e traduz num IP público numa porta aqui, que seria pública, né? E depois faz o caminho inverso. Então, aqui, mesmo que eu tenha, sei lá, 50, 100, 200 máquinas, eu consigo fazer acesso à internet com apenas um IP público. Por quê? Porque ele vai mudar a porta, tá? Então, eu vou usar o mesmo IP público, só que vai mudar o número de porta. Então, eu mudando o número de porta, eu consigo aqui mapear vários equipamentos através do único endereço público, tá? Então, a versão do NAT, ela levou à quebra do modelo fim a fim da internet, e, diferentemente do que se pensa, ele não foi projetado para questões de segurança, tá? Apesar de muitas empresas usarem ele como mecanismo de segurança. Mas sim, ele foi criado como uma forma de economizar endereços públicos, tá? Isso lá em 90, ou nos anos 90, anos 2000. E quando a gente fala que ele levou à quebra do modelo fim a fim da internet, é justamente por isso, né? Porque quando o pacote sai do equipamento local da rede, aqui com um endereço privado, esse endereço privado ele não vai identificar a máquina na internet, né? O que identifica a máquina na internet seria esse endereço público. Só que esse endereço público aqui poderia ser qualquer máquina dentro da minha rede. Então, de forma lógica, quando esse pacote está trafegando aqui numa rede pública, eu sei que, através desse IP, que ela pertence a essa rede aqui. Mas eu não sei exatamente a qual máquina, né, a qual dispositivo que esse pacote pertence. Por isso a gente fala que o NAT ele quebra esse modelo fim a fim da internet. Tá? E chegando aqui na parte que a gente queria conversar, né, que é sobre o surgimento do IPv6, foi lá no início dos anos 90 que foi publicada a proposta de nova geração do IP, que é o IP-NG, IP Next Generation, ou IPv6.
Foi padronizado em 1998, tá? Tem uma proposta inicial de fazer uma transição gradual antes do esgotamento do IPv4. Então, o IPv6 surgiu da necessidade, né, como a gente já viu até agora, em relação ao IPv4, as melhorias, enfim, principalmente a quantidade de endereçamento. E a ideia é que ela fosse de forma gradual, né, tomando o lugar do IPv4. E as tecnologias como o NAT, o CIDR e o DHCP foram desenvolvidas, então, nessa época, né, e implementadas nas redes para dar mais tempo a essa transição. Então, lá em 90, quando o IPv6 foi criado também essas tecnologias para auxiliar que essa transição pudesse ter mais tempo, né, já que o IPv4 estava se esgotando. Só que, no entanto, eles acabaram funcionando mais como um problema, entre aspas, né, para a adoção do IPv6. E como elas permitiram que o IPv4 continuasse a existir, né, acabou, na verdade, meio que saindo a ideia de auxiliar na implementação do IPv6, acabou, na verdade, prejudicando, tanto é que até hoje a gente tem, a maioria da internet ainda é baseada no IPv4. O IPv6 traz muitas soluções em relação às deficiências do IPv4, como espaço de endereçamento, que não é 32 bits, é 128 bits, suporte a roteamento e segmentação de pacotes na origem, que é diferente do IPv4, né? E suporte à mobilidade e mecanismos de segurança. Então, aqui uma pergunta. Então, o IPv6 começou a tomar o lugar do IPv4 desde o seu surgimento? Já respondi que não, né? Isso não aconteceu, apesar de quando ele foi criado, foi projetada a ideia que fosse tomado, fosse tendo maior uso do IPv6 o mais rápido possível, né? Isso não aconteceu. E por que isso não aconteceu, né? Ou por que o IPv6 não foi totalmente adotado? Se vocês forem ver na casa de vocês, é tudo IPv4 ainda, né? Porque tem uma grande quantidade de equipamentos instalados com IPv4 nativo, tem um custo de implementação de soluções de migração do IPv4 para IPv6 e também uma curva de aprendizado, né? Então, querendo ou não, as pessoas têm que se familiarizar e aprender a configurar, a mexer, entender o IPv6. Tem custo de equipamento, então imagina um provedor de serviço de internet, tem um monte de equipamento que é só IPv4. Para ele migrar para o IPv6, tem que comprar tudo equipamentos novos, né, que também suportam IPv6. Fazer toda a instalação, configuração. Então, querendo ou não, isso leva um tempo e custa caro e também custa mão de obra. Então, querendo ou não, enquanto o IPv4 ainda conseguir manter a internet funcionando, o IPv6 vai se arrastando, vai demorando cada vez mais para ser implementado, né? E a ideia, então, de mudança gradual falhou. Então, a pergunta, por que eu vou investir tempo e dinheiro para adotar o IPv6 já lá no ano de 2000, há 21 anos atrás, se eu poderia fazer isso bem lá para frente? Tanto que hoje a gente está em 2021 e ainda o IPv4 continua sendo utilizado. Então, as empresas não queriam já lá, 20 anos atrás, gastar tempo, dinheiro, mão de obra para migrar. Elas foram deixando isso, estão deixando isso justamente até o ponto final que não vai mais ter como usar o IPv4 para daí sim começar a migrar para o IPv6, tá? E a maioria das redes então só migraram, né, vão migrar no último momento quando a transição realmente for necessária. Então, grandes empresas já têm redes IPv6, né? Só que a maioria ainda, principalmente os usuários finais, ainda são IPv4. E algo bastante complexo aí na transição para o IPv6 é justamente saber quando ela é realmente necessária, tá? Então, para a gente finalizar, falando um pouco da evolução do IPv6, a especificação do IPv6 tem sido continuamente revisada para acompanhar a evolução de tecnologias das redes de computadores, tá? Então, os dispositivos atualmente, todos eles suportam IPv6. Para a gente ter a mudança aí, ou a transição da internet das pessoas para a internet das coisas, é também necessário a gente adotar o IPv6, né? Lembrando que a internet das coisas é aquela ideia de que tudo é conectado, né? Todo equipamento, enfim, celular, notebook, geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo é conectado à internet. Para ser conectado, tem que ter um endereço IP, né, em cada um desses equipamentos, né? Então, o IPv6, como ele tem um endereçamento praticamente infinito, ele auxiliaria muito que a internet das coisas realmente fosse algo palpável, né? Fosse algo que fosse um dia se tornar realidade, tá? Então, para a gente migrar, para a gente dar o próximo passo, né, da internet atual das pessoas para a internet das coisas, que já está acontecendo, a adoção do IPv6 é bem importante. Cada novo dispositivo, então, que é conectado à rede precisa de um novo endereço IP, e são infinitos, já se esgotaram no IPv4. Então, o IPv4 está chegando ao seu fim, né? E tem essa necessidade de competências técnicas na área de IPv6 para a gente migrar, então, definitivamente para o IPv6. Algumas propriedades fundamentais da internet que foram vistas, né, e criadas quando lá na criação da internet foi a conectividade fim a fim, que permite que qualquer dispositivo comunique-se diretamente com qualquer outro, e a identificação dos dispositivos feita pelo endereço IP. Então, isso aqui é algo que o NAT, né, quebrou, porque não tem mais essa conectividade fim a fim. Eu não consigo mais
fazer a comunicação direta, né, de um ponto ao outro. Por quê? Porque no meio do caminho eu tenho uma tradução do IP. Eu tenho um IP privado, vai para o IP público, depois o IP público se torna um IP privado de novo. Então, como eu tenho essa tradução no meio do caminho, eu não tenho mais aqui algo que é fundamental, né, da internet, ou quando ela foi criada, que é a conectividade fim a fim. Então, eu não consigo mais identificar um dispositivo através do endereço IP dele, já que eu tenho uma tradução aí no meio do caminho. A simplicidade do núcleo também da rede, a informação é sempre dividida em pequenos pedaços, pacotes, identificada com o endereço de origem e destino. Tá? E os roteadores, eles formam o núcleo das redes. Então, os roteadores simplesmente enviam os pacotes pelo caminho correto até o destino. Então, o IPv6 também vai, assim como ele vai manter essa conectividade fim a fim, ou melhor, ele vai retomar essa conectividade fim a fim, já que cada máquina vai ter um endereço IPv6 público, tá? E não vai mais ter o NAT, quando a gente tiver tudo IPv6, não precisa mais ter o NAT. Vai ter também de volta a simplicidade do núcleo da rede, tá? Que os roteadores vão simplesmente entregar os pacotes, não vai precisar mais ter essa tradução de endereço aí no meio do caminho. E também, o núcleo da rede não tem muita inteligência, tá? Assim vai se tornar mais fácil gerenciá-lo e fazê-lo crescer. Então, querendo ou não, o NAT, ele tem um overhead, né? Ele tem um custo a mais para fazer essa tradução. Então, se a gente conseguisse eliminar o NAT e simplesmente endereçasse todas as máquinas com endereço público, a internet se tornaria ainda mais fácil, né? Em relação a sua, enfim, seu uso, sua configuração, em relação a gente usar o NAT, tá? Sendo mais fácil até de gerenciar e também crescer. E devido à quantidade fim a fim, a simplicidade do núcleo da rede, a mágica, então, ela vai acontecer nas extremidades, tá? Que são os servidores e computadores do usuário. Então, quando a internet foi criada, e a ideia da internet é que os equipamentos finais, servidores e computadores, que façam todo o processamento, né? Ou toda a mágica aconteça nas extremidades. E que o núcleo, que são os roteadores suítes, simplesmente façam o papel de enviar o pacote para frente até chegar no seu destino, tá? Então, quanto mais burro, entre aspas, for o núcleo da rede, que seria o roteador, mais fácil ou mais inteligente, vamos dizer assim, né, a rede seria, é mais fácil de gerenciar a rede dessa forma. E como eu falei, o IPv6 ele mantém então, essas propriedades de conectividade fim a fim e também a simplicidade do núcleo da rede, tá? Só que, no entanto, o IP ele é suficientemente diferente do IPv4 para que eles sejam compatíveis, né? Então, eu não consigo comunicar diretamente uma máquina IPv4 com o IPv6. São protocolos diferentes, né? Eu não consigo ter uma rede, numa rede IPv4 e IPv6, fazer uma comunicação direta. Então, eu não posso usar o IPv4 em uma parte da internet e o IPv6 em outra parte, porque essas partes não conseguem, comunicar-se de forma direta, né? Eu tenho que ter alguma coisa no meio do caminho. Então, tem algumas soluções relativamente simples, que seria o quê? Por um tempo, ambos os protocolos serão usados em paralelo, que hoje a gente consegue ativar o IPv4 e IPv6 na nossa placa de rede do nosso computador, do nosso celular, dos roteadores, enfim, dos switches, todos hoje em dia equipamentos permitem ao mesmo tempo ter uma configuração IPv4 e IPv6. E depois que todo o IPv6 fosse implementado na internet como um todo, a gente ia desativar o protocolo IPv4 aos poucos, tá? Isso seria a ideia aí mais simples, tá? Ou a mais intuitiva, vamos dizer assim, a melhor solução. Tá? Só que depois a gente vai ver ao longo da disciplina que não é bem assim, né? Tem outras técnicas também para isso. Então, existem técnicas de transição do IPv4 para o IPv6, tá? São técnicas de tunelamento, de tradução e técnicas pilha dupla. A pilha dupla seria o que eu expliquei para vocês, que é ter o IPv4 e o IPv6 configurado ao mesmo tempo em todas as máquinas da internet, tá? Mas essas técnicas a gente vai ver mais para o final da disciplina. E para finalizar aqui, então, o IPv6 ele é fundamental para a expansão da internet. Ele vai permitir a continuidade, né, da adição de novos usuários, utilizando endereçamento público, né, endereços públicos, e para o desenvolvimento da internet das coisas, interligando os mais diversos dispositivos aí inteligentes pela internet. E só uma curiosidade, o total de endereço IPv6, que é baseado em 128 bits, né? Então, eu pego lá a potência 2 elevado a 128, dá aproximadamente 3,4 vezes 10 dá 38 IPs, tá? O número em decimal dessa quantidade de endereços aí é isso aqui, tá? Que, resumindo, seria 341 decilhões de endereço IPv6, tá? Só para saber aqui, ó, que é unidade, seria aqui unidade, né? Aqui milhares, milhões, bilhões, trilhões, aqui seria, sei lá, quadrilhões, quintilhões, aí aqui é 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, seria aí um número gigantesco de endereços IPv6, tá? É um número muito, muito, muito grande. Pra vocês terem uma ideia, o IPv4 são 4 bilhões, né? Então, seria essa partezinha aqui só, que 4 bilhões, 400 lá e poucos milhões, alguns mil, algumas centenas. Então, o IPv6 tem uma quantidade
astronômica, tá? Literalmente, de endereços ou de possíveis endereços que podem ser utilizados. E por hoje era isso aí. Dúvidas? Tranquilo. Tranquilo. Pessoal, não tenho bem certeza, mas parece que esse número aqui é o número de estrelas que tem na galáxia, no universo, sei lá. É um número assim, é um número que não dá pra gente compreender o tamanho dele, tá? É algo realmente astronômico. Você mais em norte, Jonas, João, tranquilo? Tá de boa. Boa. Assim, norte, se tu vê que tu vai ficar muito perdidão, de repente mais pra frente tu tranca, tá? Se tu acha que vai. Não. Mas espera mais um pouco aí que eu acho que dá pra seguir. Se lendo a apostila ali, vai embora. Tá? Depois na parte prática, como eu falei, ali é tranquilão. Ali, tá? Tranquilo, João. O João também falou tranquilo ali. Então tá, pessoal. Se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou parar de gravar. Em seguida, já coloco o vídeo lá no SIGA, tá? Já tá lá o PDF. Tá? Os exercícios ali é 4 ou 5 perguntinhas, bem tranquilinho também. Não precisa entregar, só para vocês ver se pegaram bem aí o conteúdo. Tá bem simples. E na semana que vem a gente continua. Só deixa eu parar de gravar o vídeo aqui, por favor. Beleza.